O Botafogo venceu, o Flamengo também ganhou na estreia. Já o Palmeiras e o Fluminense ficaram apenas no empate, só que contra equipes conhecidas lá do futebol europeu. Assim foi a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA para os times brasileiros. Só que quem jogou melhor? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Já adianto, eu vou levar tudo em conta. Resultado, o nível dos adversários, o desempenho, como é que foi lá dentro das quatro linhas e inclusive a expectativa que a gente tinha para o torneio quando os grupos foram sorteados. Mas antes, é óbvio, né? Eu tenho que fazer o pedido, deixa aí seu like no vídeo, se inscreva no canal, estamos em busca dos 10 mil seguidores, dos 10 mil inscritos, tomara que isso aconteça logo. Estou assistindo todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes, não perdi nenhum até agora, então vai ter muito vídeo aqui no canal, muita análise, principalmente dos times brasileiros. E já deixa aí no comentário, inclusive, quem é que foi melhor nessa primeira fase para vocês, nessa primeira rodada, na verdade. Pode discordar à vontade, que eu vou lá debater com vocês também nos comentários depois. Vamos lá, falar dessa primeira rodada. Vou fazer o ranking, então, aqui, ó, dos quatro primeiros, né? São quatro times, começando, óbvio, pelo número 4. E aí já vem polêmica, talvez. Número 4, Botafogo de Futebol e Regatas. Ficou em 4, ó. E antes de vir cornetar com clubismo, eu não vou querer mostrar as mensagens que eu recebi dos botafoguenses aqui não, hein? Xingando o Renato Paiva, principalmente, e mereceu, é verdade, umas substituições esquisitas. O Igor Jesus voltando para marcar do lado esquerdo não fez o menor sentido. Dito isso, o Botafogo conseguiu vencer. Seattle Sounders é um time até que jogava em casa, né? Jogava realmente no seu estádio lá dos Estados Unidos, da MLS, que não tem a melhor liga, mas tem times ali, ok, medianos, que não pode dar mole. E aí, no primeiro tempo, o Botafogo fez o seu dever de casa. Num jogo que, enfim, não controlou tanto assim, o Seattle até teve algumas chances também, mas o Botafogo foi melhor. Fez um gol do Jair de cabeça, né, aquele cruzamento do Alex Telles na cobrança de falta, e depois outro de cabeça, o Igor Jesus deu aquela testada no cantinho, no cruzamento do Vitinho, 2-0. E aí, qual que era a expectativa? Ficar tranquilo, né? 2-0, os caras vão ter que vir para cima, sabe que tem no grupo PSG e Atlético de Madrid na sequência, só passam 2. E aí o Botafogo, ó, toca a bola de um lado para o outro, estica no Arthur, pode entrar um Cuiabano lá no ataque, que foi um dos vacilos do Renato Paiva, né? Ele acabou entrando no lugar do Alex Telles, não fez o menor sentido, já que ele estava jogando tão bem no ataque e o time precisava de velocidade para explorar isso. Enfim, o time começou a jogar mal também tecnicamente, muitos erros, e o segundo tempo foi um sufoco. Tomou um gol, 2-1, e acabou o jogo assim com bola passando dentro da área o tempo todo. O John fez uma defesa no último segundo, teve um jogador furando ali dentro da área, foi um sufoco. O Botafogo acabou assim quase tomando o empate no jogo que estava tranquilo, estava nas mãos. Você abre 2-0 contra o time que é mais fraco tecnicamente, estava desesperado, era para fazer muito melhor, né? Então por isso que eu acho que sai com esse gostinho de ufa. Venceu, legal, o resultado era o mais importante, inclusive, porque tem PSG e Atlético de Madrid na frente, na sequência, mas correu riscos ali no final, e riscos que desnecessários, né? Não precisava. Então, por isso que o Botafogo, apesar do resultado, que foi ótimo, excelente, fica em 4º aqui no ranking das estreias. Número 3, esse foi o que eu tive mais dificuldade. Eu fiquei muito entre Flamengo, Palmeiras, não sei como é que foi o Fluminense, que também empatou, mas na terceira colocação eu vou de Flamengo, que também venceu. Olha só, 4º e 3º, os dois times que venceram. O Flamengo ganhou 2-0 do Esperance da Tunísia, ou Esperance, né, da Tunísia, sem muitos sustos, é verdade. Fez um gol, depois fez outro, tranquilo, e ganhou de 2-0. Fez o que tinha que fazer, mas o Esperance, para mim, dos 4, é o time mais fraco. Só para você ter uma ideia, né? O 10, tem 2 brasileiros lá que jogaram, inclusive, de titulares. O 10 é o Ian Sassi, que passou pelo Vasco aqui, passou por América Mineiro, Curitiba. Um bom jogador, tá fazendo carreira lá fora, legal, pô, excelente, virou profissional e tem uma boa carreira no futebol, passou por times importantes no Brasil, mas não é um grande craque, né? Jamais os times de elite no futebol brasileiro hoje em dia iriam atrás do Ian Sassi. Na frente, o Rodrigo Rodrigues, camisa 9, comentei alguns jogos deles recentemente na Série B, por exemplo, aqui do Brasil. Juventude, CSA também, mais para trás, acho que ele já passou no Paraná.
Enfim, no centroavante, ok, eu acho que é esse nível mesmo, de jogar na Série B aqui no futebol brasileiro, de novo, super respeito para a carreira, faz seus gols, tá, pô, jogando o Mundial de Clubes lá por um time da Tunísia, muito legal, mas não é do nível dos grandes times aqui do Brasil, muito menos dos 4 que estão lá no Mundial, né? Só para você ter uma ideia, os caras que eles contratam. Então era um time fraco, abaixo, eu acho que o Flamengo poderia ter feito mais, e é algo que tem se repetido em alguns jogos, nessa temporada, que o Flamengo domina, claramente você vê, pô, tem um trabalho ali sólido do Felipe Luiz, não deixa o adversário respirar, o Esperance não passava do meio campo por muito tempo, principalmente no primeiro, né? No segundo sim teve alguma chance, o Rossi inclusive fez uma boa defesa quando estava 1-0, mas assim, não converte isso, não transforma essa superioridade, esse amasso, entre aspas, esse domínio do adversário em grandes chances no ataque, né? Então tá com um problema ali na frente, o Pedro entrou mais uma vez, parece que o time não joga de uma forma que favoreça o Pedro, que por sua vez também não tá tão bem, nessa de banco, entra, quando entra não vai, não satisfaz tanto assim. Enfim, o Bruno Henrique também entra por dentro, aberto. Acho que o Luiz Araújo, óbvio, né? Foi muito bem, deu uma assistência, fez um belo gol, mas no geral acho que fica faltando, né? Ficou com esse gostinho de, pô, dava para fazer mais, né? Domina e não cria tantas chances, vai que toma aquele gol, o Rossi domina, poderia ter, se o Rossi não faz aquela defesa, poderia ter complicado. Então eu fiquei um pouco com essa impressão. De novo, longe de ser ruim aqui, né? A gente tá lembrando, né? Só tem 4, e aí os 4, na minha opinião, foram bem, né? Ou ganharam ou empataram contra times fortes. É só na questão de ranquear aqui os quatro brasileiros, os 4 de novo, foram bem. E o Flamengo ganhou 2-0, fez seu dever de casa, sem sofrer sustos, e agora encara o Chelsea. Mas no meu ranking aqui, ficou na 3ª colocação. Segunda posição, na vice-liderança, medalha de prata, Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras, na 2ª colocação, fez um grande jogo contra o Porto. Porto, time tradicional da Europa, mas a verdade é que a temporada foi muito ruim do Porto, né? Nem passou longe de brigar pelo título. Ficou na 3ª colocação, né? Que o Campeonato Português basicamente tem 3 times que brigam, sempre isso. De vez em quando vem um Braga encher o saco, mas é difícil. Mas aí fica lá, além do Porto, né? O Benfica e o Sport brigaram por título esse ano, o Sport acabou levando. O Porto foi muito mal, né? Inclusive estive no Estádio do Dragão, estádio do Porto esse ano, vi Porto e Benfica, estava lá para um casamento de um grande amigo. E aí o Porto perdeu jogando nada, né? Jogando nada. Você vê que não tem um grande nome que está sendo falado na Europa, tirando o garoto, né, de 17 para 18 anos, Rodrigo Mora, que contra o Palmeiras mostrou como ele é habilidoso, dribla bastante. Tem um Samu ali na frente, né? O centroavante de origem nigeriana, na cidadania espanhola, né? Nasceu na Espanha. Veio do Atlético de Madrid, também fortão, bom jogador, mas tirando isso não tem grandes destaques, né? Não é a melhor fase do Porto. Por isso que eu já achava antes, tem vídeo aqui no canal provando que o Palmeiras era favorito para esse grupo, era mais time. Só que jogou muito bem, né? Jogou em cima, principalmente no segundo tempo, com as mudanças, não deixava o Porto sair. Quem via o jogo ali pela primeira vez, via claramente a equipe favorita, a equipe maior, a equipe principal é o Palmeiras, que não deixa o Porto sair ali de trás e que não conseguiu. Claro que os dois times tiveram chance, né? Mas acho que o Palmeiras teve as principais, principalmente ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Aquele bate-rebate, o goleiro pega, depois o Danilo Rios tira e chuta, o zagueiro também tira ali quase em cima da linha, né? O lateral esquerdo, na verdade. Enfim, então foi um grande jogo do Palmeiras, só que faltou fazer o gol, né? E isso é importante no futebol. Como eu disse, o Porto também teve uma ou outra chance, teve uma bola que passou ali na pequena área que o Gustavo Gomes tirou, né? Antes do atacante finalizar. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras fica na 2ª colocação. Acho que demonstrou essa força e não querer ficar jogando só no contra-ataque, ficou em cima, substituiu para isso, mas infelizmente o gol acabou não saindo. Mas, claro, foi uma boa atuação e eu acho que continua favorito, né? Claro que agora vai depender dos outros resultados, de repente até saldo de gols, para ver quem passa em primeiro, mas não vai ter vida fácil não, hein? Al Ahly do Egito é enjoado, não pode dar mole, Inter Miami, tem o Messi, né? Uma equipe mais envelhecida, tudo bem, mas tem o Messi, amigo, e Suárez. E na primeira posição, então, na primeira colocação, o Fluminense Futebol Clube. O Fluminense, cara, jogou demais. E aqui eu vou explicar por que ficou na primeira colocação, principalmente na questão expectativa. Duvido você achar alguém que estava esperando que o Fluminense fosse jogar tão bem assim contra o Borussia Dortmund. Aqui entra também um time de muita tradição, né, na Alemanha. E, passou grandes jogadores por lá recentemente. O Haaland aí que está
o Haaland e Bellingham estão aí, inclusive, no Mundial. Lewandowski, que joga no Barcelona. Enfim, foram vários jogadores recentemente batendo final de Champions. Ganhou campeonato alemão já alguma vez. O Klopp passou por lá. Você pega aí nos últimos 10, 20 anos, né? Fez muita coisa. Então é um time tradicional. Só que nessa temporada começou mal, chegou a cair lá para a 11ª colocação, trocou de técnico, acabou na 4ª posição, é verdade, conseguiu a última vaguinha ali da Champions League, e vinha numa reta final, vem numa reta final boa de temporada. Então pega o Fluminense, que não é dos times mais poderosos hoje no Brasil, financeiramente falando, não consegue contratar tão bem. Contratou o Soteldo para esse Mundial, por exemplo. Gastou e o cara já chegou machucado, todo mundo já sabia dos problemas físicos. Enfim, então acho que essa expectativa nem o Tricolor estava esperando. Os outros sim, o Botafogo a gente esperava ganhar, inclusive jogar melhor. O Flamengo esperava que ganhasse tranquilo, podia até golear. O Palmeiras, muita gente achava que ia ser um jogo igual e eu, como eu disse, já falei aqui no canal, achava que era favorito, tinha mais time do que o Porto. Já o Fluminense não, cara, acho que ninguém esperava isso e jogou muita bola, ficou em cima desde o começo, de forma ofensiva, não foi só que jogou bem se defendeu bem e no contra-ataque estava muito esperto e foi perigoso. Não, não foi isso, jogou melhor, o melhor time foi o Fluminense. Você pega alguém de fora, cara que não sabe quem que é Borussia, não sabe quem é Fluminense, o cara veio de Marte, vê aí esse jogo, quem é o melhor time, quem é o time grande, quem é o time pequeno? O Fluminense. O Fluminense mandou na partida. Claro que também não foi esse amasso que tá muita gente dizendo, parece que criou 1000 chances e o Borussia nenhuma. Também não foi assim, mas dominou as ações, ficou mais no ataque, mais uma partidaça do John Arias, a trinca do meio campo, o Hércules jogou muito, o Nonato bem demais, Martinelli também muito bem, os três ali marcando, dando opção, saindo jogando, chegando na frente. Foi assim um jogaço do Fluminense, realmente, que acabou não fazendo gol também, assim como o Palmeiras. Teve a chance do Everaldo, que aí todo mundo vai... Não tem como não falar disso. Um bolão do Arias por cima, o cara, campo aberto, saiu livre. Já era para invadir a área e bater. Demora, deu uma titubeada, dá o corte e transferiu a responsabilidade. Essa aqui é a verdade. A palavra, assim, não é que ele é uma pipoca, tá, gente? Mas ele pipocou para finalizar. Eu acho que isso acontece no futebol, porque ele está sentindo muita pressão, tem sido vaiado, enfim, muita gente falando dele, tem perdido alguns gols, então o cara não quis chutar, vou passar para o outro, vai que o outro faz. Numa boa fase, duvido que o centroavante ia deixar de chutar, todo mundo pensou na hora, se fosse o Cano, jamais ia passar aquela bola. E ele transferiu a responsabilidade para o Canóbio, um passe que ficou meio apertado na canhota, o Canóbio também não chutou tão bem. Enfim, eu acho que o Everaldo foi mal, mas o time como todo foi muito bem. Então, para mim, foi a melhor atuação. Aí conta o nível do adversário, que era o adversário mais forte, até mais tradicional, dá para dizer assim. Talvez o Porto tem, enfim, Champions e Mundiais também, mas eu acho que hoje, no cenário mundial, o Borussia Dortmund é um time mais influente, joga numa liga mais poderosa, que é a Bundesliga, não tem nem comparação com o Campeonato Português. E, de novo, a expectativa do próprio Fluminense. Será que o Fluminense vai conseguir? Tinha torcedor do Fluminense falando comigo, será que a gente vai tomar goleada? Isso eu até falei, não, acho que não, tem jogo tal, mas eu achava o Borussia favorito. E o Fluminense foi muito bem, mas não conseguiu vencer. Então, meu ranking ficou assim. Podem cornetar à vontade aí nos comentários, vou responder, faz parte. Só quero lembrar mais uma vez, os 4 foram bem. Os 4 brasileiros foram bem, mas para mim, Fluminense em primeiro, segundo Palmeiras, terceiro Flamengo, em quarto o Botafogo. Vamos ver aí na sequência, boa sorte aos times brasileiros. Dá para todo mundo passar, hein? Dá para passar, mais difícil pro Botafogo, porque encara 2 gigantes. Mas tem que sonhar, tá legal demais acompanhar essa Copa do Mundo de Clubes.